Oi pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje venho com um novo passo a passo. Lembram do top pentágono? Obrigada pelo carinho de vocês. Ele está sendo um vídeo muito bem recebido. Gratidão a todos. Depois do top, eu tive uma ideia de fazer um vestido. E aqui ficou o nosso vestido, seguindo a mesma tabela de cor que a gente usou no top. Esse vestido, ele ficou bem cinturado, ficou com uma cintura maravilhosa, olha isso, que charmoso que ficou. Aqui a saia aberta, fiz ela na altura do joelho, tá? Não ficou curta, mas se você quiser mais curtinha, você pode fazer. Basta você diminuir o total de carreiras, que no caso do meu aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Você pode diminuir o total de carreiras. Se você não quiser que ele siga, a saia siga o mesmo tamanho, a mesma cor, perdão. Do top, você pode fazer uma cor só. Um exemplo, eu gostei do branco. Você pode fazer a saia toda no branco, ou no amarelo, ou no castor. Ou você pode utilizar na cor que você fez o seu top, ou na cor que você pretende fazer. Eu quero fazer branco e rosé, por exemplo. Você pode fazer o top no branco e no rosé e fazer a saia somente no rosé, tá? É uma dica para você. Então, olha só a parte da frente, a parte de trás, quem assistiu já a videoaula do top, né? Vou deixar aqui na descrição, né? Para quem não assistiu ainda, para você que assistiu e deixou seus comentários, para você que já deixou o comentário, que já fez, que está fazendo, parabéns. Eu amei os comentários de vocês, muito obrigada pelo carinho. Então, aqui, ó, é a parte de trás, aqui é a parte da frente. Reparem que é ponto bem simples, tá, ó. No top, eu usei bloquinhos de 3 pontos altos. Na saia, eu usei bloquinho de 2 pontos altos, para não ficar tão pesado, porque se eu usasse com 3, ia ficar mais pesada. Não ficou pesado, tá? Ele ficou leve. Para a saia, eu utilizei 440 gramas, tá? No tamanho G, esse aqui, eu utilizei esse total. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês como que você vai definir o tamanho da sua saia para o tamanho do top que você tá fazendo. Porque você pode fazer no P, PP, M, G, GG. Então, na aula anterior, eu ensinei o top, que é o que eu vou deixar na descrição do vídeo. E nessa aula agora que eu vou ensinar a saia, eu já vou mostrar para vocês, já no início, que a gente começar o nosso passo a passo, como que você vai medir para ter o tamanho, para ficar com esse detalhe aqui, ó. Para não ficar reta, para ficar com esse leve rodado aqui, ó. Mas se você quiser ela reta também, eu vou dar dicas aqui como fazer, tá? Então, vale a pena você assistir essa videoaula. Se você não quiser um vestido, mas eu não gosto de vestido, eu prefiro um conjunto. Você também pode ter ele como um conjunto. Eu vou deixar aqui na frente para vocês umas fotos que eu tirei antes de montar a peça como um conjunto, para você ver que coisa mais linda que ficou também. Então, se você não gosta de vestido, você pode fazer o conjuntinho da saia e também da parte do top. Se você não quiser, com esse detalhe aqui, ó, com o elástico para facilitar a cintura, você só pode fazer o quê? Você pode fazer um cordão de correntinhas e passar aqui e amarrar na frente, tá? Se você quiser, também pode, senão não precisa, tá bom? Você pode deixar somente com elástico ou você pode colocar também o cordão se você não sentir tanta firmeza somente no elástico. A minha saia, ela ficou no tamanho, deixa eu só medir aqui pra vocês. Ela ficou com 46 centímetros da cintura até no joelho, tá? Eu falo joelho assim, mas deu mais ou menos uns 3 dedos acima do joelho, tá ok? De largura, a minha saia ficou com 46 também.
46 centímetros também de largura. Isso aqui é a parte da frente, tá? Esses 46 você vai somar 46 de frente e 46 de costa, tá bom? Então, aqui de frente, aqui ele ficou com 46, tá bom? Não é 46 o total da volta, a circunferência toda não, tá? Para esse vestido, nós vamos continuar utilizando a linha Ame da Têxtil Piratininga, a linha que é para amigurumi, mas que todos que me acompanham sabem que eu amo fazer vestuário com essa linha para amigurumi. Vamos continuar com a cor castor, o amarelo canário e também o branco, tá? Vou utilizar essas 3 cores, mas você pode utilizar o fio da sua preferência. Vamos precisar sempre da nossa tesoura, uma agulha de tapeceiro. Vou utilizar 2 agulhas na saia. Vou trabalhar com a 3 e com a 2,5. Vou precisar também para a cintura o lastex. Quem assistiu o passo a passo do top viu que eu utilizei no top também. Se você ainda não viu, corra ver o passo a passo do top, que você vai gostar. Tem umas dicas bem bacanas também. Esse vai ser o material para confeccionarmos a sainha do nosso top pentágono, que eu vou continuar com o nome pentágono, né? Que no passo a passo do top, eu até falei em algumas partes do vídeo que era hexágono. E não é, depois olhando as formas, aí eu vi que como ele é 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, ele é pentágono, tá? Então, foi aonde, na descrição do vídeo, tá lá top pentágono, mas algumas vezes no vídeo eu falei hexágono, mas não é. Então, eu vou continuar com o nome pentágono, e agora nós temos o nosso vestido pentágono, ou conjunto pentágono, para você que não for querer fazer um vestido, for querer deixar separado e fazer a sainha com o top. Espero que vocês gostem dessa videoaula, tentei explicar o máximo possível para vocês, mas se ficar alguma dúvida, basta você deixar no comentário, que sempre que possível eu corro lá para responder vocês. Agora, vamos para o nosso passo a passo. Primeiro, eu vou deixar para vocês verem aqui as fotos que eu tirei com ele em conjunto, tá? O conjuntinho da saia e da blusa. E aproveito e te convido para se inscrever no meu canal. É muito importante a sua inscrição e também o seu like com o seu comentário. O YouTube vai mostrar mais esse vídeo para que as pessoas possam ver que peça maravilhosa que a gente está confeccionando. Então, agora vamos para o nosso passo a passo. Para começar a sainha, para transformar num vestido nosso top, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a sua peça já pronta e você vai ver, ó, o tamanho que deu o seu aqui. Por exemplo, se você for fazer o PP, o P, o M vai ser um tamanho. Se você for fazer o GG é outro tamanho. Então, você vai ver a largura aqui da parte de baixo, como que ficou o seu. Aí, você vai vir com a fita métrica e você vai medir o tamanho que você quer. Ó, mais ou menos assim. O meu, eu fiz ele, tanto de frente como costa, 6 centímetros a menos, tá? Então, no caso meu, cada lado deu 12 centímetros, a menos não, perdão, a mais. Então, o meu, cada lado deu 12 centímetros. Por quê? Se ele de comprido assim, ó, só essa parte da frente aqui, ó. Eu venho aqui nessa última carreira, porque essa carreirinha aqui a gente vai desmanchar, tá? Que é o bico de acabamento, para continuar a união a partir dessa última carreira de pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, meço bem na última carreira. E aí, aqui eu vou medir, ó, 6 centímetros, a parte da frente. Vou dobrar no meio. E chegando aqui no mesmo espaço, ó, onde eu tenho o número 2, fiquei com 12 centímetros, 10, 11, 12. Então, frente e costa serão 12 centímetros,
certo? Você vai medir esses 12 centímetros, mas lembrando, é frente e costa, tá? Então, frente serão 6 e parte de trás serão 6. Então, serão 12 centímetros de cada lado, dobrando a fita no meio, ficando com 6 de frente e 6 do lado de trás. Feito isso, você vai começar a corrente para iniciar a parte de baixo do seu vestido. Então, vamos lá. Vou começar com o branco, porque eu vou seguir a ordem do que foi feito no top. Que a gente fez o amarelo, o castor, depois o branco. Finalizei aqui com o castor, então eu vou começar com o branco. Se você estiver fazendo em outra cor, você pode trabalhar na sequência que você preferir. Mas para ficar legal, vale a pena, né, você continuar a saia para formar o vestido, seguindo a sequência que você fez o seu top. Se você fizer de uma cor só, não tem problema, continua do mesmo jeito, ok? Então, eu venho com o branco e vou fazer uma corrente totalizando os centímetros que eu precisei. Um exemplo, né, tô fazendo o G. Então, até eu chegar no tamanho do G que eu preciso. Então, ó, vou fazendo os meus cordão de correntinhas. Para minha saia, eu trabalhei múltiplos de 3. Então, a cada 3 correntinhas, eu já tenho um motivo, tá? Então, aqui no caso, ó, deixa eu começar de novo, para quem é iniciante entender. Vou fazer a laçada inicial, ou você pode começar do jeito que você tem costume, tá? Vou usar essa primeira corrente da laçada como a minha primeira corrente. Então, eu tenho 1, 2, 3. Já tenho um motivo aqui. Fazer mais 3. 1, 2, 3. Já tenho 2 motivos. 1, 2, 3. E assim eu vou trabalhar o meu cordão de correntinhas de 3 em 3, até chegar na largura que eu preciso para o tamanho do meu top, tá? Se você não for querer rodadinho, você for querer ele reto, como ele tá aqui, um tubinho, é só você seguir a largura que está aqui, ó, tá? Aí você vem, deixa eu pegar a fita para facilitar. Aí você vem, não vai medir nada mais, você vai medir a largura certinha aqui, ó, do seu, ó, tá? E aí você vai dobrar no meio e vai dividir por 2. Ó. Você vai dividir por 2 e vai chegar no tamanho que você precisa, ó. Então, aí no caso, um exemplo, o seu deu aqui, que nem no caso meu aqui, deu 76. Ó, 76 centímetros deu na parte de cima, que é abaixo do busto. Então, vou fazer um cordão com 76 centímetros. Vou trabalhando as minhas correntinhas. Se esses 76 centímetros der um bom exemplo, um ponto a menos ou um a mais do que já está no padrão do nosso múltiplo, se der a mais ou a menos, eu tiro. Mas se der a mais, eu tiro. Se der a menos, eu coloco mais. Então, por exemplo, 76 centímetros, o meu faltou 2 pontos para dar, né? Eu coloco mais um, deu certinho. Aí, o meu passou 2. Para mim, como eu quero rodadinho, não tem problema. Eu coloco um a mais e vou passar uma coisinha mínima, então não tem problema. Então, se der até uns 4 centímetros a mais ou a menos, não tem problema. O importante é você conseguir fazer certinho os seus múltiplos, tá? Mesmo passando a mais ou sobrando um pouquinho a menos. Mas se você quer rodadinho, eu te indico sempre deixar passar mais do que deixar a menos, tá? Se você for querer ele bem justinho, seguindo o padrão aqui que tá o seu top, então é bom você deixar a menos, né? Porque ele vai lacear. Então, você deixando a menos, ele vai dar o tamanho certinho depois que você usar pela primeira vez, que você lavar, aí ele vai ficar no tamanho ideal, certinho? Vou seguir aqui fazendo as minhas correntinhas até chegar nos meus centímetros. Eu vou fazer ele um pouquinho menor, para explicar o que é importante, que vai ser a largura, como a gente já explicou, e o ponto que a gente vai fazer.
Então, seguindo esse passo a passo do ponto que eu vou te ensinar, você vai conseguir fazer em qualquer tamanho, seguindo essas medidas que eu passei para você. Prontinho, fiz o meu cordão de correntinhas para a gente fazer o nosso padrão aqui. Então, agora, um exemplo, eu fiz a largura que eu preciso, os meus 76 centímetros. Vou fazer mais 3 correntinhas, que é para virar. Eu gosto sempre de começar a minha primeira carreira de pontos altos com a corrente aberta para facilitar. Se você tem costume de já fechar ela, você pode fechar. Só que tem aquele probleminha, né? Você tem que virar ela certinha para não ficar torcida. Então, eu acho desse jeitinho aqui mais fácil. Vou fazer as minhas 3 correntinhas. Aí, eu conto 1, 2, 3, venho na quarta e vou fazer um ponto alto. Vou para a próxima. Outro ponto alto. Próxima correntinha, mais um pontinho alto. Vou trabalhar essa sequência de um ponto alto para cada correntinha, até eu chegar no final do meu cordão de correntes, e lá nós vamos fechar junto, para você ver que facilidade que é você trabalhar trabalho circular, fazendo desse jeito aqui, a carreira de pontos altos e fechando depois. Completei a minha carreira de pontos altos. Na minha última correntinha, fiz o meu ponto alto. Agora, eu vou trazer essa fita de frente, prestando sempre atenção para não ficar torcida, tá? E agora, eu vou fechar. Aqui, eu tenho as 3 correntinhas que eu trabalhei. Venho aqui na última, ó. 1, 2, 3. Tenho a última correntinha e tenho o primeiro ponto alto. Vou introduzir a agulha aqui, ó, na correntinha entre a terceira e o ponto alto, pegando as 2 laçadinhas. Pego o fio que vem do rolo e vou fazer aqui um baixíssimo. Aqui eu já fechei. Aqui eu tenho aquela laçadinha inicial, vou puxar aqui para ela ficar bem justinha ao pezinho do ponto alto. Vou virar desse jeito aqui. Passo o fio aqui pra cima, tenho a minha primeira correntinha. 1, 2, 3, venho no pezinho da primeira corrente, introduzo a agulha dentro da corrente, pego esse fio, puxo ele para o lado avesso. Desse jeitinho aqui, ó. Vou virar ele assim, ó, e vou trazer ele aqui, ó, no meio das laçadinhas. Só para não abrir a parte de baixo por enquanto, tá? Ó, vou passando no meio das laçadas, pegando uma laçada só, e vou trazendo ele mais pro meio. Ajusto, e aqui eu fechei o meu ponto alto. Finalizei a minha carreira aqui e fechei. Depois aqui eu venho com a agulha de tapeceiro, divido em 2, amarro e está prontinha o final da nossa carreira aqui. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, venho no ponto alto da frente, vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Vou no próximo, mais um ponto alto. Esta segunda carreira, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto, até completar toda a volta da nossa carreira. Chegando em nossas 3 correntinhas que a gente deu início, a gente vai fechar e começar a nossa próxima carreira. Estou finalizando a carreira, fiz o meu último ponto em cima do ponto alto, tenho as 3 correntinhas, aqui eu tenho a cabecinha da última corrente, eu não vou trabalhar nela. Aqui nós temos esse espacinho entre as 3 correntinhas e o primeiro ponto alto. Vou introduzir a agulha aqui nessa laçadinha, ó, onde eu tenho a correntinha. E aqui eu faço o meu baixíssimo. Já subo 3 correntinhas, vou no ponto alto da frente, faço um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. E essa terceira carreira, nós vamos dar sequência trabalhando um ponto alto para cada ponto alto.
completando toda a nossa carreira, fazendo ponto alto sobre ponto alto, a gente vai finalizar do mesmo jeito que eu finalizei essa e vamos começar a trabalhar os nossos motivos. Estou finalizando a nossa terceira carreira, faço meu ponto alto no último ponto alto, pulo as 3 correntinhas, venho entre as correntinhas e o ponto alto, introduzo a agulha nas 2 laçadas da corrente e faço meu baixíssimo. Finalizei a nossa terceira carreira. Agora, nós vamos começar a trabalhar os nossos bloquinhos de 2 pontos altos. Então, vou fazer 3 correntinhas. Aqui eu já tenho essa correntinha aqui, ó, ela já vale para esse ponto alto aqui, tá, ó. Arrumo ela certinho, ó, ela já bate com esse. Então, aqui eu tenho meu primeiro ponto alto, que é as minhas 3 correntes. Agora, eu vou no ponto alto da frente, ó. Venho nesse aqui e vou fazer um ponto alto. Aqui eu fiquei com um bloquinho de 2 pontos altos, ó. Vou fazer uma corrente de separação, vou pular um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, próximo ponto, outro ponto alto, uma corrente de separação e pulo um ponto. Próximo ponto alto, faço um ponto alto, no próximo, outro ponto alto e fiquei assim com mais um bloquinho. Uma correntinha e pulo um ponto de base. Próximo ponto, faço um alto. Vou para o próximo, outro ponto alto. Então, agora, nós vamos trabalhar essa nossa quarta carreira, já começando os nossos bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha apenas. Então, agora, nós vamos começar essa sequência que a gente vai começar até o final, que vai ser o mesmo ponto que a gente fez aqui, ó, no nosso top, só que aqui, ó, algumas carreiras eu fiz 3 pontos, outras eu fiz 2, tá? Para poder dar o tamanho. Mas aqui, para não ficar muito pesada a nossa saia, eu vou fazer apenas com um bloquinho com 2 pontos apenas. Porque senão, se eu fizer com 3, vai ficar pesada demais, tá? Mas se você quiser fazer com 3 também, você pode fazer. Só que você vai ter que fazer a soma para poder ver o total que vai dar, né? Aí, ao invés de você trabalhar múltiplos de 3, você vai trabalhar múltiplos de 4, porque você vai precisar de 3 pontos altos para os bloquinhos, ó. 1, 2, 3, e um para dar o espaço da correntinha e pular um. Então, aí, você vai ter que trabalhar múltiplos de 4, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou seguir trabalhando os meus pontos altos até chegar aqui no finalzinho, pra gente finalizar a nossa primeira carreira de bloquinhos. Chegando no final da nossa primeira carreira de bloquinhos, fiz o meu ponto alto, vou no meu ponto da frente, faço mais um ponto alto, uma correntinha. Aqui eu tenho o ponto alto que eu vou pular, aqui as correntinhas que eu fiz na carreira anterior, e eu venho aqui, ó, na cabecinha agora da terceira correntinha, e vou fazer o meu baixíssimo aqui, fechando a minha carreira. Olha só. Agora, eu vou te dar uma dica, se por um acaso você pular algum ponto, ou pegar um ponto errado e chegar aqui, ó, não tiver faltando, não sobrar esse ponto aqui, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer de conta que você pegou esse ponto e esse aqui. Então, você não vai ter um ponto alto de espaço. O que você pode fazer para poder ter esse espaço de um ponto alto? Você vai fazer assim, ó. Eu vou pular esses dois aqui para mostrar como um exemplo, tá? Aí, você vai pular esses dois, vai vir no próximo aqui, ó. Tenho esse que eu pulo normal, tenho esse... E fiquei apenas com 2. Eu precisava de 3, né? Então, eu errei um, eu fiz um a menos, fiquei com apenas 2. Mas eu preciso fazer o bloquinho de 2 pontos altos e deixar um ponto alto sobrando que eu vou pular. Então, o que você pode fazer, ó? Você vem no ponto e vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Aí, você faz a correntinha, pula o ponto de base,
vai lá na sua terceira correntinha e fecha com um baixíssimo. E assim você vai ter o seu bloquinho de 2 pontos altos, mesma coisa, tá? Mas se não acontecer isso, bater certinho como foi o meu, você não precisa fazer essa adaptação aqui. Então, vamos finalizar a carreira agora. Pulo um ponto alto, vou no próximo, faço um alto, próximo ponto, outro ponto alto, uma correntinha. Pulo de base, venho aqui na minha terceira corrente, faço meu baixíssimo e finalizei a carreira. Peguei no segundo, deixa eu pegar no terceiro. Agora, eu vou subir novamente as minhas 3 correntinhas. Vou no ponto alto e vou fazer ponto sobre ponto. Uma corrente de separação, próximo ponto, faço um ponto alto. Sem fazer correntinhas, já vou no próximo e faço mais um alto. Agora, eu faço uma corrente de separação. Tenho o bloquinho de 2 pontos altos. Vou fazer um ponto em cima de cada ponto. Novamente, uma correntinha, tenho 2 pontos altos, vou fazer um ponto em cima de cada ponto. Novamente, vou em cima do ponto alto e faço um ponto alto. E aqui, ó, nós estamos trabalhando os nossos bloquinhos de 2 pontos altos. Estou indo na minha segunda carreira de bloquinhos de pontos altos. Então, aqui eu vou precisar de... Vou fazer 5 carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2. Vou fazer mais 2. Então, essas outras 2, vamos ficar com 4 iguaizinhas. As outras 2 será a mesma repetição, o mesmo passo a passo desse aqui. Então, completando o passo a passo igual esse, completando as suas 4 carreiras, a gente vai voltar junto. Que na última carreira, na cor branca, a gente já vai fazer uma adaptação para poder abrir a nossa sainha. Se você for querer ela tubinho, ponto reto, né, que fique retinha, você não precisa fazer aumento, que a gente vai fazer aumento. Você pode descer direto do jeito que você fez. E sempre bom você experimentando para ver como que ficou no corpo, tá? Que você vai precisar enlarguecer ou não, ou se vai ficar bom do jeito que você quer. Então, completando as outras 4 carreiras, né, as outras 2 para fechar 4 carreiras, a gente volta para mudar. Estou finalizando a minha carreira. Venho aqui na minha terceira correntinha, faço meu baixíssimo e vou subir as 3 correntinhas. Agora, aqui, ó, primeiro vou mostrar como que ficou, tá? Agora, para começar a abrir a nossa saia, nós vamos fazer o seguinte, ó. Os nossos aumentos vai ser assim, ó. Vem aqui onde eu fiz as 3 correntinhas, no mesmo espaço, faço um aumento, ficando com as 3 correntinhas e um ponto alto, que as 3 correntinhas vale como um ponto alto, tá? Uma corrente de separação. Eu já vou vir no espaço da frente, ó. No espaço não, no ponto da frente. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Uma corrente de separação, tem os 2 pontos do bloquinho da frente. Faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma corrente de separação, próximo bloquinho, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação. Tenho os 2 pontos altos, faço um ponto em cima de cada ponto. Uma corrente de separação, venho no bloquinho da frente e vou trabalhar aqui, ó, 2 pontos altos no mesmo ponto. Fiz um aumento. Uma corrente, próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto. Eu vou fazer desse jeito aqui o meu aumento, tá? Vou no ponto da frente, faço um ponto alto. Próximo ponto do lado, já faço um ponto alto e assim eu formo mais um bloquinho. Uma corrente, vou nos 2 pontos altos da frente e faço um ponto alto em cima de cada ponto. Desse jeito aqui vai ficar os nossos aumentos para começar a abrir a nossa sainha. Aqui nessa pequena amostra que eu tô fazendo, eu pulei 3 bloquinhos e fiz um ponto alto. Tá, ó. Fiz o aumento, um ponto
no primeiro ponto alto, um aumento no segundo. Pulei 1, 2, 3 bloquinhos, tenho o bloquinho da frente. Fiz 2 pontos altos aqui no primeiro e 2 pontos altos no segundo. Fiquei com mais um aumento. E assim eu vou seguir por toda a volta. Na minha peça, do tamanho que eu estou fazendo para o meu top, na medida que eu estou fazendo no G, tá? Eu fiz esse mesmo aumento. Nessa quarta carreira, como eu estou trabalhando aqui, ó, fiz as 4 carreiras. E depois eu vim na quinta carreira, que vai ser minha última carreira na cor branca aqui. Na minha quinta carreira, eu fiz o aumento do jeito que eu mostrei para vocês. Cada ponto alto ganhou 2 pontos separados por uma correntinha, ó. Aí, eu pulei 9 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º bloquinho, eu fiz o aumento. Fiz o aumento, pulei mais 9. No 10º, fiz mais um aumento. Pulei mais 9. No 10º, outro aumento. E assim, eu fiz toda a volta no tamanho que eu estou fazendo, que eu vou fazer a união no top. Então, para o G, eu utilizei esse padrão, tá? Pulei 9 e fiz o ponto. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que contar os seus pontos, quantos bloquinhos você tem, e você vai dividir, por exemplo, se você não quer a sua saia muito rodada, você não precisa colocar tantos aumentos, você pode colocar menos. Ah, eu não quero tão rodada, eu vou colocar apenas 6 aumentos. Então, você vê o total de pontos que você tem, faz a conta, né, que você vai usar somente 6. Um exemplo, você tá com 60 bloquinhos, divide por 6, aí você vai ver o espaço que vai dar entre um e o outro, aí você conta os bloquinhos, tá? Então, é assim que você vai fazer a soma para todos os tamanhos. Porque se você estiver fazendo no P ou no M, for fazer o mesmo tanto que eu fiz aqui, pulando 9, não vai ficar igual, porque é medidas diferentes. Então, você precisa fazer essa sominha, tá? Mas você tem essa opção de não querer colocar o mesmo tanto. Ah, eu não quero colocar 9 aumento, eu quero menos rodado. Você pode colocar 5, você pode colocar 6. E aí, você vai fazer o que eu te falei. Você vai contar quantos bloquinhos você tem e vai dividir pelo tanto de aumento que você quer fazer. Você quer fazer 6, divide, né, o total, como eu já falei, 60 bloquinhos dividido por 6. E aí, você faz a conta, você vai ver quantos aumentos você vai colocar na sua saia, tá? Vou seguir agora toda a volta fazendo meus aumentos, que vai ser a última cor, né? A última carreira na cor branca dessa parte que a gente vai mudar de cor. Estou finalizando a carreira. Venho aqui em cima da terceira correntinha, faço meu baixíssimo, uma correntinha e vou cortar o fio. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras na cor branca. Vou pegar esse fiozinho aqui que eu sobrei já, sobrinho, ó, e vou passar ele aqui, ó, nas laçadinhas da corrente, mas apenas o lado de dentro. Quando eu voltar com a próxima carreira, eu já vou fazendo o acabamento aqui. E não vai ficar muitas pontas pra gente finalizar depois, e vai ficar mais perfeito o nosso trabalho. Ó. Deixo desse jeitinho aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar com o amarelo. Vou fazer o meu ponto alto falso. Quem me segue já viu algumas aulas que eu faço desse jeito, tá? Eu deixo uma sobra assim de fio, dou 2 voltas na agulha, ó, tô segurando ela aqui na mão, ó. 1, 2. Seguro com esses 2 dedos aqui. Vou vir aqui onde eu tenho o aumento. Venho no primeiro ponto do aumento, que é as 3 correntinhas, e vou fazer um ponto alto falso. Aqui eu pego o fio que vem do rolo, passo nessas 2 laçadas, pego o fio que vem do rolo, passo nas outras 2, pego o fio que vem do rolo e faço uma corrente. E aqui eu fiquei com um ponto alto falso.
Dou uma laçada no fio, vou no ponto alto da frente e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Uma corrente de separação, aqui eu tenho o outro aumento. Faço 2 pontos, um ponto alto no primeiro, um ponto alto aqui no segundo. E olha só como que ficou. O aumento na carreira de baixo e aqui em cima já ficou normal o nosso bloquinho. Vou fazer uma corrente e vou no meu próximo ponto. Um ponto alto, próximo ponto, outro ponto alto, uma corrente. Ponto da frente, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. E vou continuar trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto alto, formando assim os meus bloquinhos, ó. Um ponto alto, próximo ponto, outro ponto alto, ó. Uma corrente, tenho o meu aumento. Venho nos 2 primeiros pontos do aumento e faço um ponto alto em cima de cada um. No primeiro e no segundo. Já faço uma corrente de separação, tenho outro aumento. Então, vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto. E assim, ó, fica a nossa carreira. Então, por toda a carreira agora, eu vou repetir apenas ponto alto em cima de ponto alto, formando os meus bloquinhos de 2 pontos. Então, a gente fez aumento apenas nessa carreira. Vou trabalhar as minhas carreiras de ponto alto, na cor amarela, que depois a gente vai fazer um aumento nele também. Mas eu vou fazer o aumento porque eu quero meu vestido mais rodadinho. Se você não for querer mais rodado, você não precisa mais fazer aumento depois dessa carreira que a gente fez aqui, tá? Mas se você for querer fazer, você faz que ele vai ficar bem rodadinho, tá bom? Estou finalizando a carreira. Venho aqui, ó, em cima da cabecinha do ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou no ponto da frente e faço mais um ponto alto. Uma correntinha, no próximo bloquinho a gente faz 2 pontos altos, um ponto para cada ponto. E vou seguir essa mesma sequência, fazendo uma correntinha de separação e um ponto alto em cima de cada ponto alto, formando assim os nossos bloquinhos. Vou trabalhar sem aumento por 4 carreiras, vou fazer essas 2 e mais 2. Na 5ª carreira, a gente vai vir para fazer outro aumento, porque eu vou querer que a minha saia fique mais rodada. Se você não quiser, você não precisa fazer mais aumento, tá bom? Estou finalizando aqui a minha 4ª carreira. Finalizando a 4ª carreira, venho na 3ª correntinha, vou fazer o meu baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. Agora, aqui eu vou começar a fazer aumentos. Do mesmo jeito que eu fiz no branco, eu vou fazer aqui no amarelo. Vou fazer na mesma direção onde eu fiz os aumentos na cor branca. Então, eu vou vir aqui, ó, primeiro ponto onde eu fiz as 3 correntinhas, volto no mesmo espaço. E faço um ponto alto. Com as correntinhas, fiquei com 2. Uma corrente de separação, venho no ponto alto da frente e faço mais 2 pontos. Fiz os 2 pontos altos e aqui eu fiquei com aumento, ó, igualzinho eu fiz aqui no branco. Uma corrente de separação, vou nos pontos da frente e faço um ponto alto para cada ponto alto. Uma corrente de separação, sigo fazendo ponto sobre ponto. Fiz os 2 pontos altos, formei mais um bloquinho, uma correntinha. Vou nos 2 pontos da frente, faço um ponto em cima de cada ponto. Feito mais um bloquinho. E agora eu vou seguir fazendo os bloquinhos de ponto alto em cima de ponto alto, até onde eu não tenho aumento.
Então, aqui, ó, se você quiser colocar marcador, você pode pôr. Ou se não, você vai olhando aqui, quando chegar na direção de onde você fez o aumento, você vai fazer aumento também. Ou você pode contar como você contou aqui embaixo, tá, ó. Só que aqui vai dar um a mais, porque aqui nós fizemos 3 bloquinhos de pontos altos sem aumento. Aqui vai ser 4, porque a gente já abriu outro aumento aqui, tá? Vou fazer uma corrente, venho aqui no primeiro ponto alto do meu primeiro aumento, ó. Vou fazer 2 pontos no mesmo espaço, no mesmo ponto, perdão. Uma corrente, vou no ponto da frente e faço 2 pontos. Uma corrente, ponto sobre ponto. E aqui eu fiquei com mais um bloquinho de pontos altos feitos, ó. Então, é assim que eu vou seguir fazendo os meus aumentos, que vai ser minha última carreira de aumento, tá? Vou seguir toda a volta trabalhando o aumento, sempre quando chegar nos aumentos aqui, ó. Mas eu vou fazer aumento apenas no primeiro, no segundo não. Venho aqui no primeiro aumento, vou trabalhar 2 pontos aqui, 2 aqui. E sigo o próximo sem fazer aumento, como a gente fez até agora, ó. Vou finalizar essa carreira, que aí nós já estamos na carreira de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras na cor amarela. Na branca aqui eu completei 8, vou completar 8 aqui também. Depois que eu fizer essa carreira de aumentos aqui, ó, eu não vou mais fazer aumento. Aí eu vou seguir do jeito que a gente está fazendo aqui, ó. Bloquinho sobre bloquinho sem aumento, tá? Eu adiantei a minha peça original, que é a que eu vou unir no meu top, e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Porque a partir de agora nós vamos fazer apenas repetição. Aqui, ó, é a minha peça em tamanho real, ó, do tamanho que eu passei as medidas pra vocês, ó. Peguei um pouquinho pra ver se dá pra ver, mas mesmo assim não vai dar aquela grande. Olha só aqui, ó. Aqui você vai ver aonde eu iniciei o meu trabalho, do jeitinho que eu mostrei pra vocês aqui na nossa peça menor, ó. Não mudei nada. Reparem pra vocês verem, ó. A minha aqui, ela começou a abrir, ó. Aqui ela começou a abrir. Então, é a mesma coisa. A única diferença é que eu fiz o passo a passo em tamanho menor. Mas o restante é a mesma coisa. Então, aqui, ó, essa carreira que eu mostrei pra vocês, que a gente entramos agora, fazendo o último aumento aqui na cor amarela, é essa carreira aqui, ó. Essa aqui que a gente está fazendo. Então, essa vai ser a última carreira de aumento, como eu expliquei. E depois daqui pra baixo, ó, eu vou descer apenas fazendo ponto sobre ponto, ficando com os bloquinhos de pontos altos, ó, normal. Completei as minhas 8 carreiras no amarelo, aí eu vou entrar com o castor. Fiz 8 carreiras no castor, quando eu entrar aqui no castor também não vou ter mais aumento. Então, meus aumentos só foi na última carreira branca e na 1, 2, 3, na 4ª carreira amarela. O restante já foi tudo sem aumento. Entrei com o castor sem aumento, terminei as 8 carreiras, entrei com o branco. Vou voltar a repetir a sequência de cor que eu comecei. Então, aqui eu tenho um branco, amarelo e o castor. Aqui eu entrei com o branco, depois eu venho com o amarelo, depois o castor. E assim eu vou repetir até chegar no tamanho desejado, no comprimento desejado, tá? A minha vou fazer mais ou menos um palmo, 4 dedos acima do joelho só. Estou chegando no final da minha carreira. Vou fazer o meu bloquinho de 2 pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui na minha terceira corrente,
e fecho com um baixíssimo. Olha só como que ficou. Aqui na parte mais escura, que é o castor, eu vou fazer apenas 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. O restante eu fiz o total das 8, como eu falei pra vocês. Olha só. E aqui eu vou fazer apenas 4, porque já chegou no comprimento que eu quero. Então, você vai medindo o seu. Se você quiser mais curto, você diminui as cores, tá? Como eu já expliquei antes. Se você quiser mais comprido, basta você aumentar as carreiras também. Aqui, ó, agora eu vou caminhar aqui por cima do ponto alto, ó, fazendo um baixíssimo. Venho aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Vou voltar no mesmo espaço e vou fazer aqui 2 pontos altos. Com a minha corrente, fiquei com 3. Vou fazer 3 correntinhas, volto no ponto, pegando uma laçada e a outra laçada de baixo. Pego essas 2 laçadas do último ponto alto. Pego o fio, faço um baixíssimo e transformo num picôzinho. Laçada no fio, volto no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Aqui eu vou pular esse bloquinho de pontos altos, ó. Vou pular esse aqui, onde eu fiz o lequinho aqui dentro. Tenho esse bem do ladinho, esses 2 pontos aqui. Então, eu vou pular esse, tá? E vou vir nesse aqui no meio, ó. Pulo os 2 pontos, pulo o espaço e venho aqui, ó, no meio dos 2 pontos altos e faço um baixíssimo. Faço uma correntinha, pulo o espaço e os 2 pontos, venho no espaço da frente e faço aqui 3 pontos altos. Três correntinhas, volto no ponto alto e faço o meu picô. Laçada no fio, 3 pontos altos no mesmo espaço. E aqui eu fiz mais um lequinho. Uma corrente, pulo os 2 pontos altos, pulo o espaço, vou no meio dos 2 pontos altos do bloquinho da frente, faço um baixo. Uma corrente, pulo o espaço e os 2 pontos altos. Vou no espaço da frente. Faço 3 pontos dentro do mesmo espaço. 3 correntinhas e faço o picôzinho. Volto no mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, novamente, ó, vou pular os 2 pontos altos, vou pular o espaço, no bloquinho da frente, faço um ponto baixo no meio dos 2 pontos. Uma correntinha, pulo o espaço, pulo os 2 pontos altos no espaço da frente, começo a fazer novamente outro lequinho. E essa vai ser a nossa sequência por toda a volta, que esse é o nosso bico de acabamento, que é igual o que a gente fez no nosso top, tá? Vou seguir por toda a carreira, até chegar aqui na última para fechar com um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui e vamos trabalhar a cintura e depois a emenda do nosso top com a saia. Estou já finalizando a carreira, faço a correntinha, pulo o bloquinho, o espaço vago, venho em cima do segundo bloquinho, no meio dos 2 pontos e faço meu baixo. Uma correntinha, pulo o bloquinho, o espaço e o bloquinho e venho aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro ponto que eu comecei
o primeiro lequinho e faço meu baixíssimo. Uma corrente e corto para finalizar. Vou trazer esse fio para o lado avesso e depois eu volto finalizando. E assim ficou o nosso bico de acabamento. Se você não quiser utilizar esse, quiser fazer um outro que você gosta também, não tem problema, tá? Agora vamos para a nossa cintura. Olha só como a minha ficou bem grande, ó. Bem larga mesmo a cintura. Para a cintura eu vou trocar de agulha. Eu estou com agulha 3. Vou começar agora a trabalhar com a 2,5. Vou vir no início da carreira, ó, onde eu começo e finalizo a carreira, tá? Vou virar desse jeito aqui ao lado avesso pra cima e vou pegar o lastex, que é com esse que eu vou trabalhar. Ó, pra você que nunca trabalhou com lastex, ó, deixa eu pôr aqui na parte escura. Ele é um elastiquinho, ó, fininho, estica bastante. Então, eu vou fazer a cintura com ele. Você pode utilizar uma agulha de tapeceiro, um exemplo. Essa agulha, você pode passar o fio aqui dentro, esticar e ficar com 2 fios na agulha. E pode ir costurando, passando dentro dos pontos altos com a agulha de tapeceiro. Ou você pode fazer do jeito que eu vou te ensinar agora, ó. Eu fiz 3 carreiras de pontos altos, 1, 2, 3. Vou trabalhar o lastex nas 3 carreiras. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Vou deixar uma sobra para finalizar depois. Aí, aqui eu venho aonde eu comecei e finalizei minha carreira. Venho aqui no primeiro ponto, vou introduzir a agulha nas 2 laçadinhas do lado de dentro. Eu não vou pegar laçadas do ponto inteiro, tá, ó? Então, eu tô com a agulha aqui do lado de dentro, mas ela não atravessou o lado de fora, ó. É onde o elástico vai ficar escondido para dentro. Deixo a sobra. Pego o elastiquinho, passo dentro da laçada do ponto. E faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer bem devagar, porque o elástico é bem delicado e eu não quero que ele arrebente, tá? Ó. Vou para o próximo ponto. Pego as 2 laçadas, pego o elástico, faço um baixíssimo. Faço uma corrente, vou para o próximo ponto. Pego as 2 laçadas, faço um baixíssimo. Aqui eu fiz uma corrente para firmar bem o primeiro ponto, ok? A partir de agora, vamos trabalhar apenas baixíssimos, ó. Pego as 2 laçadas do ponto. Faço um baixíssimo. Vou para o ponto da frente. Aqui eu tenho, ó, o ponto alto, ó, as 2 laçadas, ó. Olha aqui. Então, eu venho aqui, ó, e faço baixíssimo. Vou para o próximo. Pego as 2 laçadas do ponto alto lado de dentro. Puxo, faço baixíssimo. Reparem que aqui eu deixo a minha corrente um pouquinho folgada, eu não aperto muito, para não ficar tão repuxado o nosso trabalho, que depois na hora de vestir pode ser que a gente estique muito e ele acabe arrebentando, tá? Próximo ponto, pego as 2 laçadas, passo o elástico dentro, faço baixíssimo.
Vou para o próximo e vou repetindo agora, ó, a mesma coisa. Sempre deixando o elástico, ó, com essa aberturinha aqui, ó, desse jeito aqui tá ficando, ó. Novamente. Sempre pega as duas laçadas para ficar bem reforçado, tá ok? Olha só, não é difícil, só precisa de um pouquinho de atenção. Que nem aqui, ó, no caso. Deixa eu passar aqui que eu soltei, escapou todos. E como é baixíssimo o elástico, ó, vocês repararam, ó, ele solta, ó. Ó. Aí, ele vai na sequência, saindo um após o outro, ó. Certo? Novamente, eu vou no ponto, pego duas laçadas, faço baixíssimo. É um pouquinho trabalhoso, mas é uma coisa que vale a pena. Depois que você pegar o jeito, você vai embora, tá? É só o comecinho mesmo. Próximo ponto. Pego as duas laçadas. Próximo ponto, duas laçadas. E o baixíssimo. Olha só como que está ficando já, ó. Ó, vai ficando um cordão de correntinhas aqui em cima, ó. Tá vendo? E é assim que eu vou colocar o elástico na minha saia, ó. Vou completar toda a volta, essa carreira todinha. Chegando aqui no final, eu venho finalizar com vocês, porque eu não vou arrebentar o elástico, nem cortar. Eu vou fazer um ponto baixíssimo para chegar aqui na segunda carreira. Vou repetir isso na segunda carreira. Chegando no final, vou fazer uns dois baixíssimos até chegar aqui na terceira carreira. Aí, sigo fazendo a terceira carreira também. Então, as 3 carreiras de pontos altos, eu vou fazer essa mesma sequência. Então, ó, quando eu chegar completando toda a volta, passando o elastiquinho na minha primeira carreira. Cheguei aqui aonde eu fiz o meu primeiro ponto com o elastiquinho. Já vou explicar porque é fácil, você vai conseguir fazer. Fiz aqui o meu último ponto, o ponto baixíssimo com elástico. Aí, eu venho aqui onde eu fiz o primeiro ponto baixíssimo com elástico. Cheguei aqui, eu vou fazer um baixíssimo. Aí, eu vou fazer uma corrente. Venho aqui em cima do ponto de baixo, faço um baixíssimo, tá? E fiz o baixíssimo aqui, ó, eu já estou na segunda carreira, ó. Aqui eu já vou estar nas duas laçadinhas, ó, da carreira de baixo. Aí, eu já sigo fazendo na carreira de baixo também. Cheguei no final novamente, venho no primeiro, faço o baixíssimo, uma corrente, venho aqui pra terceira carreira, ó. E aqui no caso, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a corrente, ó, deixa eu só mostrar aqui, ó. Finalizei aqui com baixíssimo. Vou fazer uma corrente. Aí, aqui eu tenho a carreira de baixo, ó. Tá vendo, ó? A primeira carreira, a segunda. Aí, eu venho aqui nessa segunda, ó, onde eu tenho as duas laçadas, vou colocar a agulha, pego o fio e faço meu baixíssimo. Fiz o meu primeiro baixíssimo, aqui eu já vou seguir, ó, na segunda carreira. Chegando aqui no final, vou fazer a mesma coisa, fechar com um ponto baixíssimo na segunda carreira, fazer uma correntinha e já descer aqui na terceira. E sigo fazendo a mesma repetição até completar as 3 carreiras, tá? Vou seguir fazendo as minhas, completando a minha terceira carreira, a gente volta. Estou terminando a minha terceira carreira, venho no meu ponto da frente. Faço baixíssimo. Vou no próximo. Outro baixíssimo. Aqui eu tenho onde eu iniciei, ó. Eu falei pra vocês que eu sempre chegando no final aqui, eu ia finalizar fazendo um ponto baixíssimo onde eu comecei a fazer a carreira de elástico. Depois, eu faço uma correntinha apenas, que dá espaço da carreira de baixo. Faço uma correntinha e já venho no ponto de baixo e começo os pontos baixíssimos, ó.
Agora, aqui eu estou finalizando. Venho aqui onde eu comecei a carreira, ó, coloco entre o ponto alto e o elástico. E faço baixíssimo. Faço uma correntinha, duas correntinhas, e vou cortar esse elástico que sobrou aqui. Vou deixar essa sobra aqui, que depois eu vou finalizar com agulha de tapeceiro, para não correr o risco de desmanchar. E olha como que ficou. Ó, fica desse jeitinho aqui, ó. Estica. Ó. É assim que vai ficar. E aqui ele já está prontinho, essa carreira que a gente fez com os elásticos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Antes, né, mostrando, você pode usar ele aqui somente como uma sainha. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui só a saia. Ou você pode fazer o conjunto também. O top. E a saia. Se você não quiser o vestido, dá um conjunto muito bonito. Se você não quiser colocar elástico, basta você fazer um cordão de correntinhas, passar na cintura e amarrar também, se você achar mais fácil. E assim ficou, ó, o nosso conjunto pronto. Agora, para você que vai querer o vestido, nós vamos fazer assim, ó. Aquele bico de acabamento que a gente fez aqui no nosso top, nós vamos desmanchar. O meu até comecei aqui já. Vou desmanchar ele inteiro. Não vou utilizar esse bico aqui para fazer a emenda. Então, nós vamos deixar desse jeito aqui, ó. Finalizei. Vou cortar essa sobra. E vou arrematar aqui. Faço uma corrente. Trago esse fio para trás. E depois eu venho com a agulha de tapeceiro e vou esconder esse fio. Agora, nós vamos começar a unir a saia com o top. Ó, aqui eu vou começar na parte de trás. E a saia também vai ser a parte de trás. Então, aqui, ó, onde eu iniciei e finalizei, a gente já vê onde eu comecei e terminei, tá? Então, vamos lá. Vou colocar assim de frente. Venho bem na costura e pego bem o meio aqui, ó, da costura do top. Eu vou usar a linha branca para fazer essa costura aqui. Aqui nós vamos fazer aquela costura que a gente sempre vê no crochê, aquela costura de ida e volta, ou você pode fazer assim, ó. Coloca aqui e vai pegando, ó, duas laçadas. E aqui também as duas laçadas, ó. Se você quiser costurar de outro jeito, que você tenha costume, você pode costurar. Precisa seguir exatamente o jeito que eu estou fazendo, tá? Esse aqui foi o jeito que eu achei que ficou mais fácil pra mim. Então, é onde eu estou costurando desse jeito. Mas pra costurar crochê, ó, você pode fazer de várias maneiras, ó. Pode fazer assim também. Ó. Não muda. Ó. Tá? Coloca aqui. Vem no ponto de trás, sai no ponto da frente. E puxa o fio.
Qualquer das costuras que eu fizer, eu uso sempre 2 laçadas, tá? Tanto da saia como do top, ó. E aqui eu vou seguir agora fazendo essa costura por toda a minha volta. Vou costurar um pouquinho, depois eu vou esticando um pouquinho, porque reparem que o top, ó, ele tá maior do que a saia, né? Então, eu vou costurando um pouquinho e vou esticando para dar o mesmo tamanho aqui, ó. Eles têm que ficar na mesma altura que os dois. Então, vou costurar um pouquinho, vou esticar um pouquinho. Que nem aqui no caso, ó, já dá pra esticar aqui, ó. Vem aqui no ponto, aí eu estico. Ó. Aproveito que ele ainda tá esticado. Ó, estico mais um pouquinho. E aqui o meu ponto, quando eu faço ele, eu estico bem o fio. Ó, no caso que eu passei a agulha. Ó, puxo bem pra ficar bem firme, tá? Estico mais um pouquinho a saia. E assim eu vou esticando até eu ver que deu o tamanho já certinho. Aí depois eu paro de esticar um pouco ela. E olha só como que já vai ficando, ó. Tá? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Vou completar toda a volta. Chegando aqui onde eu iniciei, nós vamos finalizar. E vamos ver junto como que ficou. Que eu estou fazendo junto com vocês essa peça. Eu não fiz peça piloto. Então, nós vamos ver o resultado junto. Estou finalizando a minha costura. Vou trazer o fio pra dentro. Tiro a agulha. Aqui eu tenho os 2 fios, ó, onde eu iniciei e finalizei a carreira. Então, eu vou trazer aqui dentro. E vou finalizar aqui fazendo 2 nozinhos. 1, 2. Se você quiser fazer mais um, ó, ficando com 3, pode fazer também. Isso aqui é só pra firmar, tá? Cortar. O elástico já vou finalizar também. Vou passar por dentro dos pontos, pra escondendo. Só um pouquinho, não precisa passar muito. E corto também essa sombra. E olha só. Finalizamos aqui a nossa costura, ó. Olha como que ficou o nosso vestido. Bem cinturadinho. Ó, olha como que ficou lindo. Eu estou apaixonada, gente. Olha. E aqui está pronta a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.